O Toninho da Bahia, Ah, agora deu. beleza. Gibran, você estava falando que o Marcão é o único que você não teve arranca-rabo com ele, né? Foi. O Marcão Gente, está na Federação do Rio, né? Ele está fazendo um trabalho bacana lá, né? tá. O Marcão, cara, assim, eu considero ele assim um cara muito também correto, né? Você convivendo ali 5 anos, eu convivi 5 anos com ele, né? Eu acho que é tempo suficiente para você descobrir como que a pessoa é, né? Pô, em 5 anos não tem como alguém ficar te enganando 5 anos ali no dia a dia. Então, eu só tenho coisas boas para falar do Marcão realmente como ser humano, como pessoa. Hoje ele está lá, né, ajudando o Paulo Carvalho na Federação do Rio. E, pô, muito legal também o trabalho que eles desenvolvem lá no centro de treinamento. É um centro, pô, bacana, com espaço com remergômetro, acho que tem sala de peso, tem dormitório também. Nesse momento agora de pandemia, não dá para fazer mais nenhum tipo de, de meeting, assim, de reuniões, né, para reunir os atletas e tal. Mas tão logo isso passe, é um espaço aí que o Remo do Brasil tem para explorar bastante, para remar na raia olímpica, né, lá da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, é um espaço, até enaltecendo aqui a figura do Paulo Carvalho, né? Pô, grande amigo meu também, o presidente lá da federação. Ele e a Fabiana que vão tentar aí. Esse ano tem uma empreitada grande aí para tentar esse pleito aí da CBR e tal, tentando algumas mudanças, né? Alguma coisa mais inovadora também, sem aqui levantar críticas à atual gestão, mas cada um tem o seu tempo, né? E a gente entende que essa gestão agora terminando ao final do ano, já ficou os seus 8 anos, né, diante da Confederação Brasileira de Remo, e que então a gente precisa de sangue novo. Tem uma outra chapa aí que que a gente não enxerga com muito bons olhos sobre a questão até de juventude, assim, de inovação, né, seria repetir uma mesmice. Então a gente está focando bastante aí nessa campanha da Fabiana com o Paulo Carvalho, o Paulo já com 8 anos aí de experiência, né, na Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro, então e é um advogado ainda, tem vasta experiência em gestão, a gente acredita que ele pode ser um grande presidente aí para o nosso Remo, e com a Fabiana aí na vice-presidência, capitaneando então a diretoria técnica, né, colocando aí esse lado muito nobre dela, né, das vitórias que ela conquistou ao longo dos anos e tudo que ela construiu no Remo, colocar em prática aí com os atletas e a gente tentar, né, Pedro, voltar a ter bons resultados internacionais e principalmente, cara, voltar a fazer medalhas em quantidade em Jogos Pan-Americanos e até medalha de ouro, né, que não vem aí, até perdi as contas, cara, foi 87 em Indianápolis, o último ouro, né, dos irmãos Carvalho, 87, 97, 2007, 2017, lá se vão 30 até o próximo PAN vai dar 34 anos, quer dizer, pô, é muito tempo, né, sem uma medalhinha de ouro para o Brasil no remo, que a gente tem bons atletas, mas o planejamento precisa ser feito de uma maneira correta em todos os sentidos, né? É legal. Uma sugestão que eu faço, principalmente no Norte e Nordeste, a gente não conhece muito esses dirigentes, né, que disputam chapas. Então, fica a minha sugestão tanto para a gestão atual, que eu imagino que deva concorrer com algum candidato para permanecer, e a concorrente, para enviar para a gente o planejamento, o projeto, né, do trabalho, porque eu sinto que às vezes a gente fica assim de ter que escolher um candidato, votar em alguém que é amigo, por afinidade e Exato. tal, mas não pelo projeto, E né? troca de favores e E, tal, isso aí é coisa do passado, né, Pedro? Assim, pô, doação de remergômetros, doação de barco, doação de. Isso tem que acontecer num âmbito geral, mas não como moeda de troca para você gostar da minha gestão ou do meu candidato, sabe? Isso é muito pobre, né, cara? Isso é muito errado, né, ao nosso ver. Você tem que ter realmente, que é o que o Paulo e a Fabiana estão montando, um projeto
com pé e cabeça, todo organizado. Inclusive, falando em cabeça, tem a participação também do Marcelo Marcilli, também nessa chapa, que é o famoso cabeça, claro, todo mundo conhece, do Remo do Brasil. Então, assim, é um grupo de pessoas de muito boa índole, que está sendo formada essa chapa, e que vai querer um Remo muito transparente, sem nenhum tipo de maracutaia, de coisinha por baixo do tapete para esconder daqui e dali algum tipo de decisão. Então, assim, é transparência, é um projeto sério, de pessoas sérias, que vai abranger o Remo do Brasil inteiro. Belém do Pará, Amazonas, lá o Nordeste do Brasil. Tem remo, a gente tem muito remo no Brasil, mas a gente precisa unificar esse remo todo e não começar a dividir. Dá força lá para a Copa Norte e Nordeste, dá força para a Copa Sul-Sudeste, dá força para os campeonatos estaduais, que são campeonatos que despontam, né, e que faz surgir os grandes talentos. Reconhecer a importância do Rio de Janeiro como um grande centro de remo do Brasil, quer queiram, quer não. Tem lá Flamengo, Vasco e Botafogo que depositam valores bem substanciosos para manter aquelas garagens abertas. Você citava há pouco, né, dos gastos que existem, né, nessa modalidade. Os barcos são caros, os remos são caros, o remergômetro é caro, as viagens são caras, quer dizer, toda a preparação do atleta, você não faz um atleta em 6 meses, né, cara, em um ano. Então, todo o planejamento, tudo isso tem um custo, né? Então, a gente tem que reconhecer quem vem fazendo pelo Remo do Brasil ao longo dos anos e a gente tem que enaltecer, então, os do Luz Riachuelo, a América de Blumenau. O Paraná teria que voltar a ter uma força maior, mas tem lá a associação deles de Master, tem um espaço bom. São Paulo, não precisa nem falar, Raia Olímpica da USP, cara, Corinthians, o Pinheiros, enfim, tem os clubes ali tradicionais também do Remo de São Paulo. Teve o Gael agora fazendo medalha, né, no Pan-Americano, vencendo agora o Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos com o Magrão no 200. Então, assim, São Paulo tem uma representatividade grande. Aí a gente chega no Rio de Janeiro, os 3 grandes, sem contar os clubes menores ali, né, Piraquê, o Clube Rio de Janeiro e tal, mas Flamengo, Vasco, Botafogo, importantíssimos. Aí a gente vai para o Distrito Federal, tem aí os clubes também de Brasília, né? O Célio, eu sei que tem um projeto aí também muito bacana com o Remo, você, né, Pedro? Aí a gente vai para o Espírito Santo, tem lá Álvares Cabral, Saldanha da Gama, o Clube do Capi, do Vangelis também. Cara, então assim, tem muito Remo no Brasil para a gente unificar e fazer e trazer gente boa, sabe? Parar com essa coisa de ser um clube só o detentor da maioria dos atletas, da maioria das decisões, que são coisas que você está sabendo que acontece, divisão de uma mesma, de um mesmo cargo ocupado dentro de um clube, dentro de uma confederação, com o respaldo do Comitê Olímpico Brasileiro, não fica muito ético, né, cara? Assim, não dá para uma pessoa, 2, 3 serem os donos de todas as decisões, entendeu? Sendo que privilegiam um pouco os atletas do seu clube, ou muito, né? E está de acordo com o que a Confederação Brasileira quer e o Comitê Olímpico Brasileiro. Porém, os outros clubes do entorno ficam um pouco alijados do processo. Então, essa chapa vai querer mudar isso aí, vai querer fazer uma coisa mais transparente, com a participação unificada de todos. As eleições são esse ano, Gibran? Então, teve uma Assembleia Geral aqui em Florianópolis, acredito, há 10 dias atrás, até o Paulinho Carvalho esteve aqui, e ficou decidido que ela precisa, não, mesmo com o adiamento da Olimpíada para talvez 2021, independente disso, essa gestão termina em 31 de dezembro desse ano. Então, ela pode até acontecer na virada do ano ali e tal, mas não vai ser estendida essa gestão por conta do adiamento da Olimpíada, porque o estatuto é bem claro, então ela é de 4 em 4 anos, precisa haver um novo pleito, né, para mudar a diretoria. Como essa diretoria já ficou 2 mandatos, né, então ela teoricamente não pode ter nenhum representante ali nessa chapa, por isso que vem, então, aí tem uma chapa da Magali com o Raul Bagatini e uma chapa do Paulinho Carvalho com a Fabiana, que a gente acredita que é a chapa que os atletas, via comissão de atletas com
com o Magrão, né? O William Jareton, e também com a Fernanda Nunes, e também com o Diego Nazário, é a chapa que a comissão de atletas quer, e a comissão de atletas representa o que os atletas querem. Então, isso é um voto importante que a gente tem, e outros votos a gente tem que trabalhar, fazer campanha. Rio Grande do Sul é importante, aqui em Santa Catarina, o estado da Fabiana, pô, precisamos desse voto, obviamente. Rio de Janeiro é o estado do Paulinho Carvalho, a gente, né, vai ter esse voto também, mas temos que trabalhar, jamais menosprezando aí os adversários, mas a gente acredita que a gente pode ter êxito aí nessa eleição do final do ano. E, Gibran, qualquer que seja a gestão vencedora do próximo pleito, vai ser um desafio grande, porque a gente sabe que as confederações perderam muito dinheiro, né? Eles perderam muitos patrocinadores das estatais, né? Petrobras, Caixa Econômica. Eles pararam de bancar as confederações, né? Então, vai ser um grande desafio, porque o orçamento a gente sabe que está bem reduzido, né? Inclusive, até tiveram várias mudanças que no passado a gente via mais dinheiro, né? Hoje em dia vai ser um desafio. Então, mais necessidade de ter mais projeto e mais gestão, né? Porque gerir muito dinheiro é fácil, agora gerir com pouco grana é difícil. Eu queria só levantar uma coisa aqui, que primeiro que eu não tenho posição, né? Igual eu te falei, os clubes, principalmente Norte e Nordeste, Brasília, eles não têm partido. A gente fica assim, a gente quer o melhor para o Brasil, mas a gente não sabe o que é o melhor para o Brasil, porque a gente não conhece os projetos. Mas assim, uma coisa que eu até comentei com a Fabiana, até, que eu achei muito bacana, é que no último Brasileiro, independente da gestão que vier, no próximo pleito, tem material humano para trabalhar. É o mais difícil. O mais difícil é você ter o material. Já tem muito moleque novo trabalhando. E uma grande carência dos clubes pequenos tem, e que eu acredito que o Rio de Janeiro talvez não tenha tanto, é a questão de equipamento mesmo. Então, assim, eu até conversei com o Rodney, pai, acho que eu já cheguei a conversar com o Edson também. Tem uma lei antiga já no Brasil, e para comprar equipamento, se esse equipamento não existe na indústria nacional, você tem isenção de impostos. E eu questionei isso com o Rodney, acredito que eu questionei isso com o Edson também, não sei se foi exatamente com ele, mas o Brasil não consegue se aproveitar dessa lei porque há um temor da fiscalização, do TCU, porque agora é responsabilizado o CPF do presidente. Se tiver alguma fraude, ou às vezes nem fraude, às vezes o TCU fazer uma fiscalização mais dura e o cara colocar o dele na reta. Mas, mesmo assim, eu vi que existiu nessa gestão bem recente agora, essa questão de comprar uns barcos de legado olímpico e distribuíram para alguns clubes com os critérios lá de competições. E foi uma coisa que muito se lutou, era uma queixa, pelo menos Norte e Nordeste, é uma queixa generalizada, muito incomum, a falta de equipamento, a gente não tem carrinho, a gente não tem remo, não tem barco. Tá, mas ainda assim muito tímido, né? Muito tímido. Teve essa compra de barcos, que eu acredito que usou essa lei de isenção de impostos, e hoje esses barcos estão emprestados aos clubes para treinamento dos jovens. Então, levando a causa do Norte e Nordeste, apesar de Brasília ser Centro-Oeste, a gente faz parte do Norte e Nordeste, a gente é convidado, e a gente está muito mais próximo da realidade do Norte e Nordeste do que do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Então, assim, a luta do Norte e Nordeste é ferrenha por equipamento. Por isso que muitas vezes se votava muito assim, ganhei um barco, ganhei um remergômetro, vou votar.
não é má fé do clube que está votando, é uma carência absurda, absurda. Você deu de comer a quem tinha fome. Pronto. Exatamente, exatamente. Aí, então, assim, então, qualquer que seja a gestão que venha para o próximo pleito, eu faço um apelo aqui para as duas chapas concorrentes, informar a gente das propostas, do planejamento financeiro, tal, para a gente saber em quem vai votar. É a federação que vota. A Federação de Brasília hoje, quem é a presidente é a Lília. Ela é uma menina que já está no remo há muito tempo, mas ela não conhece o mundo do remo igual a gente conhece. Então, ela vai ter que escutar dos clubes e eu acredito que vai ter uma votação interna dos clubes para votar na chapa para a presidência da CBR. E a gente precisa ter algum critério para votar. Né? Sim. Mas eu confesso, Pedro, que eu não tenho essa, vamos dizer assim, expertise sobre essa lei que você comentou. Eu não sei exatamente quais são os moldes dela. O que eu sei para te falar é que o Brasil não tem indústrias produtoras de barcos de remo. A gente tem o Vicente, lá no Rio Grande do Sul, que faz uns barquinhos e tal, mas não é uma indústria. Então, não dá para considerar que o Brasil produz barcos de remo. Não dá para considerar que o Brasil produz remos de competição. Remergômetro, não sei se tem algum remergômetro brasileiro, eu desconheço realmente. Eu vejo muita coisa chinesa, tirando da Concept, né, que é o que todos conhecem, mas tem várias, a gente buscando hoje, você consegue encontrar várias outras marcas. Mas não sei se alguma delas é brasileira. Desculpa interromper, Gibran, que é um problema que a gente tem, por exemplo, o Brasil, se ele quer competir em alto nível com os gringos, tem que comprar um melhor equipamento, não um mais barato. Claro, exatamente. Então, assim, ainda que o Brasil... A lei de licitação manda para você comprar o mais barato. Lógico que tem como... Né? Não, tem coisas que não dá para você usar a mesma regra da lei, de repente, para comprar um equipamento, sei lá, hospitalar ou uma coisa aí para uma prefeitura e tal, do que para aplicar no esporte. No esporte você precisa... O remergômetro, cara, é assim, ou é o Concept, ou é agora esse... como é que é o nome desse outro? RP3. RP3, caro pra caramba, que eu não cheguei nem a remar nele. Eu já... Dei uma remadinha uma vez mas nunca treinei nele, nem fiz teste, nada. O que eu tenho em casa aqui é um Concept e tal. Então, assim, o Emanuel... Barco bom. O Emanuel tem, né? O Emanuel tá rico, ele tem um só dele, em casa. Tem atletas que estão abonados, né? Os atletas estão abonados, estão com o seu remergômetro RP3, cara, né? E assim, barco bom, cara. É Felipe, Empacher, Stamp, não sei. Então os remos Empacher também são bons. Tem os remos Crocker, que são bons também. Tem uma outra Braca lá, um outro reminho lá do leste europeu. Mas enfim, não tem muito ponto de correr. O que é bom e pronto, acabou, cara. Então se tem essa lei de isenção de impostos, vamos criar os projetos. E isso é uma coisa que você tocou e nos preocupa bastante. Quer dizer, se não pintar mais recurso governamental para administrar a próxima gestão, é complicado. Como é que você vai levar o pessoal para competir nas Copas do Mundo, que são essenciais para eles se testarem? Então, assim, o que a nossa gestão vai querer fazer é levar o remador brasileiro a competir muito lá fora. Porque competir dentro do Brasil, nos estaduais, nos regionais e tudo, é importante, vai continuar sendo. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante do remo brasileiro, vai continuar existindo nesse formato, barcos curtos e barcos longos. Porém, o atleta precisa competir lá fora. Eu estava falando há pouco da experiência que eu tive no Japão e depois, quando eu comecei a ir para Copas do Mundo e campeonatos mundiais, e PAN e tudo. Cara, cada regata internacional que você compete, você aprende uma coisinha nova. Você perde um pouquinho aquele medo de enxergar do seu lado. Esse cara eu já conheço. Eu competi contra ele lá em Pedeluco, o Manuel falando antes. Entendeu? Eu já sei como é que ele larga, eu já sei como me comportar numa prova com esse cara. Agora você pega um remador brasileiro que nunca competiu no exterior, leva ele para lá e ainda quer que a pessoa faça um milagre, um resultado. Cara, não tem como. Ele chega lá e ele fica... As primeiras viagens são as viagens do deslumbre, né? Você vai para fazer selfie, ver como é que os caras
se vestem, os barcos estalando de novos, tinindo, brilhando, que eles passam, né, aquela cera, e sabe, ver como é que os treinadores se comportam, aquelas bicicletas para lá e para cá, com megafone. As primeiras viagens são as viagens do deslumbre. Depois você compete, toma lá umas porradinhas para ver como é que a coisa funciona, e aí você vai entendendo que assim, cara, eu preciso treinar muito mais para competir com esses caras de igual. Foi o que aconteceu comigo, com a Fabiana. A Fabiana não foi na primeira competição dela do exterior e já voltou com a medalha na sacola, sendo recebida no aeroporto com um teto de remo. Não, foi para o Mundial. Ela foi para o Mundial de Gênova com a Carol, antigo Mundial Sub-23, que ainda era Nations Cup, né? Não era ainda um Mundial Sub-23 como tem hoje. Ficaram na 8ª colocação, foi um resultado até bom, mas é assim, é 8ª, é 9ª. Né? Eu tomei festival de final C, final D, final E, depois a gente conseguiu melhorar até final B. Foi o melhor que eu consegui em Mundial e Copa do Mundo. Eu nunca fiz uma final A, eu com o Alexandre, assim. Mas a gente teve um Mundial de 2003, que era um Mundial que sempre classificam, né, os 11 primeiros colocados, isso é legal falar também, e era um Mundial com 40 e tantos 200, a gente conseguiu botar o barco na final B, e tínhamos que, foi em 2003 isso, em Milão, a gente tinha que ganhar de um país na final B, e a gente tinha tempo para... Mas, cara, ali não teve nada que nos atrapalhou, assim, dessa coisa externa, né, de psicológico e tal, ali foi físico mesmo, assim, da semifinal, que foi na sexta, a final seria domingo, eles anteciparam para sábado e a gente não conseguiu, naquela ocasião, recuperar do tiro forte que a gente tinha feito para botar o barco na final B. E aí a final B a gente larga bem, essa final B está até no YouTube, ela meio com uma imagem não muito boa, mas ela está lá. A gente larga bem, larga na frente, como a gente sempre largava, disputa até os 1.500 metros dentro da zona de classificação para ir para a Olimpíada, mas nos 500 final, cara, a gasolina acaba de um jeito, e quando ela acaba, você sabe, né, Pedro? Não tem... Ali naquele momento você não faz empréstimo, né, cara? E aí a gente ficou em sexto nessa final B e perdemos a nossa vaguinha para Atenas, seria em 2004, né? Então ficamos em 12º lugar. Mas então, assim, já com uma experiência internacional, estou falando isso para ressaltar a importância de levar o atleta brasileiro a competir no exterior. Vocês venceram a final B, Gibran, nessa ocasião aí? Não, a gente ficou em último da final B. A gente tinha que ter ficado na pior das hipóteses em quinto, para dar o 11º, né? Os 6 primeiros da final A, mais os 6 da final B, dá 12. A gente ficou em 12. A gente teria que ter ficado em 11, né? Que até hoje classificam os 11 primeiros. Enfim, mas tristezas à parte aí, é uma frustração que eu tenho na minha carreira, Pedro, é legal falar aqui também para falar de coisa boa e tudo, a gente tem que falar um pouco de tudo. Uma frustração grande que eu tenho foi de não ter conseguido, né, cara, participar como atleta de uns Jogos Olímpicos, né? Eu fui a 4 ou 5 Pan-Americanos, fiz medalhas em Pan-Americanos, que foi o Winnipeg, depois Santo Domingo, 200 repetiu a prata, né? Era outro 200 argentino que nos ganhou, mas aí já ganhou de 5 segundos, não foi nada no photo finish. E a gente fez um bronze também nesse Santo Domingo, e depois no Rio a gente treinou muito um 400 que não funcionou no dia da prova, e o 8 fez uma prata assim inesperada. Foi muito comemorada essa prata do Rio 2007. Né? Você tem 4 participações em Pan e nos 4 você medalhou, é isso? Não, eu assim, em Mar del Plata, 95, eu fiquei em 4º lugar num foreskiff. Por muito pouquinho a gente também não fez um bronze ali, que seria a primeira medalha. Eu competi em Mar del Plata, 95, aí o Winnipeg, 99, a prata no 200. O 8 era um forte candidato à medalha também, mas na altura dos 1.000 metros o barco teve uma enforcada e parou. A gente vinha liderando com os Estados Unidos, e aí enforcou, parou, o barco já era. Aí, Santo Domingo, a gente fez prata no 200 e bronze no 400. E Rio de Janeiro, foi aí 2 medalhas nesse pano, uma mesma edição. E aí veio a prata do Rio 2007 no 8, por isso deu 3 pratas e um bronze. Mas a Olimpíada, cara, não veio. Assim, eu bati na trave algumas vezes, assim, teve alguns acontecimentos também meio tristes. Assim, em 96 eu estava na ponta dos cascos treinando um foreskiff lá em Porto Alegre com o Alexandre Soares e mais 2 remadores gaúchos. Estava super bem o barco, treinando para um pré-olímpico que seria na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. E, cara, coisas da juventude, eu cometi uma indisciplina na época. Todo mundo saiu, os atletas todos,
tomei lá uma cerveja além da conta, cara, no dia seguinte, vomitei tudo, perdi o treino. E aí, cara, o União é um clube muito Caxias, assim, lá de administração de alemães e tal. Eles não aceitaram aquilo e tipo assim, me excluíram do quadro ali de atletas que estava treinando no clube. E aí a CBR foi forçada a me cortar da seleção. E o Barco, um mês depois, ganhou o pré-olímpico lá no Rio de Janeiro e foi para Atlanta com o Vaval no meu lugar. Então, assim, cara, eu acho que a Olimpíada não era para eu ir mesmo remando. E aí teve essa de 96 que eu cometi a indisciplina e fui tirado do barco. No ano 2000 eu nem competi o pré-olímpico, porque desfizeram o nosso 200 depois do PAN de Winnipeg. A verdade é que eu e o Alexandre, cara, o Alexandre foi meu grande parceiro, assim, no remo, né? Faltou falar isso também. E para mim, um dos melhores remadores, assim, se não o melhor remador que eu já remei, que eu fui parceiro ao longo da minha carreira. E nenhum remador assim se igualou ao Alexandre na sensibilidade técnica que ele tinha, e enfim, tem até hoje, para acertar um barco, sabe, para fazer o barco andar. Ele acertava de um 200 até um 8, ele conseguia acertar o barco inteiro com a sensibilidade dele de coisas de regulagem e também no treinamento e tal. Então, assim, mas ao mesmo tempo, um cara muito, um aspecto de liderança também como eu. Então, a gente se pegava também nos treinos, cara. Doía as costas dele, a gente brigava e tal. E aí a gente desfez o 200 ali no ano 2000 e não competimos o pré-olímpico. Aí, em 2003, a gente voltou a remar o 200 e fizemos outra prata lá em Santo Domingo. E aí fomos para o Mundial de Milão, que aconteceu isso aí que eu te falei. Foi a última vez que eu estava remando, eu até tentei numa seletiva nacional com o cubano, né, o Alexis Mestre, num 200, mas a gente perdeu. Daí eu já estava aí com 38 anos, né, e o cubano já com 40. Aí a gente perdeu para o Alain e para o Toso, a seletiva no 200. Daí eu acho que eles foram para o pré-olímpico europeu, mas também não conseguiram vaga para a Olimpíada. Então eu tenho essa frustração, sabe, Pedro, de não ter remado numa Olimpíada, apesar de ter trabalhado em Olimpíadas como comentarista e narrador e tal, mas o gostinho de dar aquela largada, né, numa Olimpíada, eu infelizmente não tive. Né? Isso é uma frustração grande que eu tenho. Ô, Gibran, o João comentou aí, hoje aí na live, que você também ensinou muita gente a remar, né? Sim. Você ensinou muita gente aí nessa sua longa trajetória aí. Eu tive um período aqui no Martinelli que eu fui professor, né, da escolinha, remava, e aí para compor um pouco também a renda ali, o atleta nunca ganhava bem, início de carreira e tudo, e aí o clube proporcionava essa oportunidade a gente de ajudar na escolinha, né? Eu lembro que era eu, trabalhava, o Joãozinho, que é o João Carlos, né, que está no GPA hoje, e o Cazu, éramos nós três, os professores da escolinha. Eu trabalhava tanto de manhã, não, trabalhava de tarde na escolinha, de manhã eu treinava, ia para a faculdade, e de tarde eu chegava cedo no clube, trabalhava das 2 até as 6 da tarde, e às 6 horas eu voltava a fazer o segundo treino do dia. Capi tá falando que você ensinou ele a remar também, velho. Não, o Capi é um grande mentiroso, o Capi é um grande mentiroso. Não, o cara, João assim, também, você também ensinou o João também. Não, o João é verdade. O João Delbrando foi um dos meus alunos de escolinha, que, na verdade, pô, melhor aluno que deu super certo, assim, né? Mas eu trabalhei, foi poucos anos, né? Eu acho que foi em 97, 98. Aí depois, quando eu fui para o Rio em 99, eu saí do clube e parei, né? Mas fiquei 2 anos. O Capi, eu acho que ele está te sacaneando, porque para você ser professor do Capi, você tem que ter o quê? Uns 90 anos de idade. 79 anos por aí, e não tenho, o Capi está me zoando. Mas o João, sim, o João foi, eu lembro, era bem aplicado, assim, nas aulas da escolinha, sempre muito magrinho, muito, assim, atlético, né? O João sempre foi muito atlético. E, claro, a gente tem recordações, assim, mas recordações vagas. Eu sei que depois o João se transformou no baita atleta que ele se transformou, medalhista pan-americano também, em 2 edições também, né, de pan-americano. Em Santo Domingo eles fizeram um bronze no foresquife, depois herdaram a prata, porque teve o doping do argentino que fez ouro, e depois foi Santo Domingo, né, que eu falei, e depois teve uma outra medalha que foi no PAN lá
Guadalajara, no México, né? A prata com o Alexis Mestre, Um cubano. cubano. Pô, uma prata quase ouro também, brigada ali com os Estados Unidos, lado a lado. Pô, João, aquela ali, eu estava lá assistindo a Fabiana, né? Pan-Americano é uma coisa que, pô, mexe comigo, cara. Eu gosto muito de Pan-Americano, assim, pelos que eu competi, e eu parei de competir no Rio, em 2007, mas esse de 2011, em Guadalajara, eu estava lá com a Fabiana, na conquista da prata dela, e assistia a prata também do João e do cubano. Depois, 4 anos depois, em Toronto, né, lá em St. Catharines, estava lá assistindo a Fabiana também ganhar mais uma prata. A Fabiana também bateu na trave com essas medalhas de prata aí em Pan-Americano. Pô, 2 Pans que ela... Primeiro, em 2011, ela campeã do mundo. Pô, os Estados Unidos manda uma outra remadora que treinou só para o Pan, para competir lá em Guadalajara, e a mulher, pô, vai lá e ganha da Fabiana. A Fabiana um pouco cansada já, porque o ciclo, né? Aí que você vê a diferença que faz você ter uma base larga, né? Exato. Os Estados Unidos poder fazer isso, poder ter um time que vai o A, vai o B, vai do mesmo nível, né? Não, e vários atletas para você poder colocar um numa competição alvo, outro na outra. E o Brasil, paupérrimo como sempre, tem só aquela meia dúzia de atletas que você usa para tudo, né? E não dá para vencer em tudo, né? Enfim, tem o Campeonato Mundial do Rio de Janeiro aí, que já detona o atleta também. Pô, cara, assim, ó, quando a gente chegou no Rio, em 99, eram 6 regatas por ano, tá? Do Campeonato Carioca, no 99. Eu sei que no ano 2000 e 2001, eles passaram para 8 regatas, onde tinha prova de sênior em todas as vezes. Como a gente era contratado para fazer a diferença, você não estava lá só para oba-oba, treinar para a seleção, não. Você tinha que correr as provas para o clube, para o Campeonato Carioca, para fazer isso. Pô, e aí corria, você sabe, né? 2 com, barco que eu não gosto, pô, né? Carregar aquele timoneiro, 2 remadores é complicado. 2 com, 4 com, pô, até esquife, cara. Eu corria, nunca foi meu barco, mas corria, fazia, uma vez correu eu e o Alexandre, esquife A e esquife B, para fazer ouro e prata, para poder jogar o terceiro colocado, o outro clube, para terceiro lugar, para o cara fazer a pontuação só do terceiro. Então, assim, cara, a gente era o famoso pau para toda obra, entendeu? Entrava em qualquer barco, era 8, 4 com, 400, Ford, Duble, esquife, 2 com, se tivesse prova de canoas, botava a gente também para correr. E aí, isso aí também dá uma queimada nas fichas, né, Pedro? Porque quando você chega na competição alvo, você está um pouco baleado. Por isso que ontem eu escutei o Emanuel falando, né? Você precisa ter um alvo durante o ano. Você passa pelas regatas e tudo, mas você nunca pode estar o seu 100% já em fevereiro, em março, porque o Mundial, o Pan-Americano é lá em agosto, setembro ou julho. É ali que você tem que chegar no seu máximo. E depois que você chega no máximo, o que acontece? Você começa a dar uma quedazinha no final do ano. E muitas vezes a gente voltava do Mundial, ainda tinha 2, 3 regatas do estadual e mais um sul-americano lá em dezembro. Pô, cara, eu lembro que eu terminava algumas temporadas assim, dezembro, quando eu terminava a última prova, eu falei, cara, não acredito, cara. Pô, eu vou tirar um mês de férias agora, pô, eu preciso descansar, porque assim, é paulada em cima de paulada, e isso não é um planejamento correto, né, Pedro? A gente precisa ter um pouco mais de sabedoria aí para organizar esse coreto. Ô Gibran, você acompanhou muito aí teve uma grande mudança, né, nos treinos. A gente seguia muito treinamento ali, Estados Unidos, FISA e tal, que era aqueles treinos muito baseados em voga, né? 4-3-2. 17 por 5 ou 20 por 5, aquelas coisas, né? 30-20, essas coisas, né? Certo. E, de repente, teve um divisor de águas, que foi quando o Brasil começou a adotar um treinamento mais europeu ali da França, né? Uhum. Qual que é a visão que você tem hoje disso? Você acha que o Brasil optou certo, a gente tem que continuar nessa linha desse treinamento, né, europeu, francês, que são treinos mais uma voga 20 ali, 2 de 25, 2 de 45, voga 18. O que você pensa desse treinamento? Porque o americano tinha muito isso de atingir o pico ali naquela competição alvo e pronto.
E parece que o francês ele é uma constante, né? Assim, Sim. não parece ter muito um alvo, né? Como é que Olha, é isso? eu não sou fisiologista, e não sou formado em educação física também, né? Eu tenho a minha experiência, o meu conhecimento do remo, por ter sido atleta. A Fabiana, por exemplo, é formada em educação física, a gente conversa bastante. O próprio Júlio Soares, a gente está sempre em contato, assim, outro, né? Baita professor e baita treinador e preparador físico. Então, a gente tem um pouco do conhecimento, mas eu, no meu caso, é empírico, né, Pedro? Então, o que eu poderia falar? Eu sei que quando esse modelo de treinamento francês entrou no Brasil, através do Bruno Boucher, que depois acabou vindo o José Iozabal, né, que fez a Fabiana ser campeã mundial, foi um treinamento que realmente ele não minava o atleta ao longo do ano. Ele ia te preparando, ele ia te dando uma base. O que eu posso falar? Eu comecei a fazer esse plano de treinamento já meio próximo do meu final de carreira, entendeu, Pedro? Talvez eu não seja a pessoa mais adequada para falar se funciona, apesar de saber que funciona, porque eu vi funcionar com a Fabiana e vi funcionar com outros atletas também. O que eu via é que era um treino assim mais realizável, era um treino de uma forma mais fácil de ser concluída na sua totalidade. Eu mesmo, ao longo da minha carreira, eu passei por umas loucuras de treinamento. Até essa semana eu estava lembrando com o Paulinho Carvalho de umas loucuras que o Ibarra fazia com a gente quando ele foi treinador da seleção brasileira, lá nos anos de 2001, 2002 e 2003, por ali. Cara, ele tinha um treino dele, por exemplo, eu vou falar aqui, você vai ficar maluco, assim, era o famoso 30-30-30 minutos. 30 a 24, 30 a 26 e 30 a 28. 1h30 dando volta na lagoa sem parar nessas vogas que eu estou te falando. Então, assim, a primeira meia hora, voga 24, pô, você achava uma batida e conseguia manter. A segunda meia hora, voga 26, já ficava uma coisa meio vai para frente, vai para trás. Cara, a terceira meia hora, bicho, era um vamos e volta, vamos e volta, vamos e volta, vamos e volta. Se tivesse ali aquele reloginho de velocidade, se bobear, a pior velocidade era dos últimos 30 minutos, com voga mais alta. Então, assim, olha a loucura. Outra loucura do Ibarra. Ele tinha um teste que ele fazia uma vez por ano. Hoje o pessoal faz lá o SNAR, né, que é a Seletiva Nacional de Avaliação do Remador, que tem todos aqueles testes de 2.000 metros, tem, acho que de 30 minutos a voga 20, tem o de 6 quilômetros, acho que tem o de, enfim, 100 metros, 500, tem vários testes. O do Ibarra, cara, ele simplesmente, sabe o que ele fazia com a gente? Isso final de temporada, para ver o que a gente estava, o quão cansado a gente estava. 5 tiros de remergômetro no mesmo dia. 2.000 metros, com meia hora de intervalo entre cada um deles. Então, eram 3 tiros de manhã, porque no final das contas, a falta de planejamento era tão grande que dava meio-dia, estava todo mundo varado de fome e só tinha feito, como o grupo de remadores era muito grande e não tinha máquina para todo mundo, tinha que rolar um revezamento das máquinas. Eu sei que a gente começava às 7 da manhã, chegava meio-dia, só tinha feito 3 tiros, respeitando ali os intervalos e tal. E aí tinha que ir para casa, almoçar, voltar de tarde para fazer mais 2 tiros. 5 tiros de 2.000 metros. Para quê? Sabe, para judiar, me amarra num poste e me dá uma saraivada de foice nas costas, vai doer menos do que. Entendeu? Para quê? Quando a coisa está organizada para ter um planejamento e tal, você faz o treinamento. Então, a gente passou por muita loucura. Esse treinamento francês... É mais fácil estudar para fazer concurso público, né? Não? Pô, você está entendendo? Então, assim, eram coisas que a gente, assim, meu Deus do céu, 30, 30, 30, 24, 26, 28, assim, meu Deus do céu. Não, e assim, ó, no esquife, no 200, no 2 com, não era no 8, num fora esquife, que a coisa, né, caminha sem fazer muita força. Era embaixo que você... Eu nunca tive habilidade no esquife, né? Ó, o Capi está dizendo que fez ali. Pô, treino maluco. Fez também, né? Coisa de maluco. E aí, assim, esse treinamento francês, por ele ser um treinamento, ele tinha volume, mas as vogas eram mais baixas, tinha o famoso C2, né, que era o circuito número 2 de peso e resistência, pô, aquilo ali deixou a galera muito bem resistente, que você fez muitas vezes, né?
Tinha o C1, que era de força, né? E o C2, que era de resistência. Aquilo ali, acho que até hoje alguns clubes fazem também, porque é um bom circuito, né? Tem todos os exercícios. Remada deitada, de prancha, tem o epaulet, tem, enfim, tem vários abdominais, lombares, tem aquela negocinho de abrir e tal. Então, assim, remada sentada. Então, era um circuito muito bom, aliado a esse treinamento de muita distância com vogas baixas. Isso aí dá um lastro fisiológico, ao meu ver, né, como empiricamente falando, não sendo fisiologista, que os fisiologistas de plantão me perdoem se eu estiver falando alguma bobagem, mas isso dava um condicionamento físico, assim, uma base muito boa. Para a hora que você fosse soltar a voga próximo de uma competição, o teu corpo estava preparado e você estava tão acostumado a fazer força com voga baixa, que quando você acelerava um pouquinho, na voga solta ficava muito leve. Então os barcos andavam bem. Então teve uma galera fazendo bons tempos aí, né? Realmente teve essa transição. No meu caso foi bem no começo. Eu fiz uns 2 anos só daquele treinamento baseado em voga lá, dos americanos e tal, e depois já mudou para o francês. Sim. E realmente até hoje a gente vem fazendo esse trabalho aí, o circuito até hoje, né? Muito Você vê bom. que não muda muita coisa a parte de treino, fisiologia, não muda tanto assim, né? Acho que a parte técnica é que vai tendo pequenos ajustes, né? E aí, coisas que o Emanuel falou ontem também, que eu achei interessante, claro que é assim, essa preparação física. Pô, o nosso esporte é um esporte de físico, né, cara? O remo é o esporte dos fortes mesmo, né? A que brincavam na época com o Capiu fala isso não, capitão, não sei o que. É o esporte onde os fracos não têm vez, cara, entendeu? É o esporte dos fortes, não digo dos brutamontes, mas fortes de cabeça, forte para enfrentar um treinamento, para suportar as pressões do dia a dia. E é o esporte também dos caras de cabeça boa, entendeu? Esse alto astral do Emanuel com o Ângeles, isso aí é contagiante. Você precisa ter tudo isso aí e ter também essa sintonia com o seu parceiro para você fazer um barco andar, para você absorver o treinamento que o teu treinador está te propondo naquele momento. Então, se você não está preparado psicologicamente, não tem essa força mental, não tem essa... E objetivo, né? Você tem que ter objetivo. Olha, eu estou treinando para quê? O remador não pode estar remando por remar. Se ele está remando por remar, ele está no esporte errado. Ele tem que corrigir a vida dele em algum consultório de psicólogo. Ninguém pode remar por remar. Você tem que ter um objetivo. Estou remando porque o quê? Porque eu quero emagrecer. Ok, beleza. Está remando porque o quê? Porque eu quero chegar na Olimpíada. Eu quero ganhar um ouro igual a Fabiana Beltrame. Pô, é um objetivo maravilhoso. Então, está no caminho certo. Então, eu acho que é mais ou menos isso, Pedro. Eu acho que depois do primeiro tiro de 2000 no ergômetro, é que o cara passa a rever os objetivos dele, né? Não, E eu vou te falar, cara, assim, eu parado depois desde que eu voltei do Rio para cá, no Rio ainda dava lá umas remadas e tal, 2017, 18, 19, praticamente sem remar, sem fazer nada, cara. Com essa pandemia agora, essa quarentena, a gente pegou um remergômetro emprestado do Júlio Soares e eu tô há 6 semanas, cara, fazendo um programa de treinamento. O Digão já me colocou no time dele lá do Marine Rowing Association para fazer treino com o Zoom e me colocou num desafio para fazer... Cara, eu terminei essa semana agora, você não vai acreditar. Eu estou treinando há 6 semanas. Na segunda semana eu já tive uns 6.000 metros para fazer. Tudo máximo. Cara, fiz os 6.000 bem pior do que eu fazia, óbvio, nem se compara, né? Mas fiz os 6.000 metros. Na semana seguinte, 500 metros. Na semana seguinte, 30 minutos. Cara, 30 minutos não acabava nunca. Nunca acabava. Olha, o sol nascia e se punha, e o 30 minutos da máquina não chegava a zero. Doeu. Na semana seguinte, 4 minutos. Esse já foi mais rapidinho, mas doeu também. E semana passada agora eu fiz o 2.000 metros, longe do meu melhor, fiz 6,30, mas, cara, um tiro de 2.000 realmente. 6,30, velho. O tiro de 2.000 separa os homens das crianças, né, cara? 2.000 é uma coisa de maluco, né, cara? Meu Deus. O cara fazendo 6,30 essa altura do campeonato é porque gosta da cachaça mesmo.
Gosta da cachaça. E eu estou agora com outros objetivos também. Entrei nesse grupo lá dos atletas master lá do Digão, né? Da galera lá dos Estados Unidos. E amanhã já tem um treininho pelo Zoom, ao vivo, né? E eles é um treininho meio difícil. Vão ser 4 vezes de 4 minutos, voga 24. Depois faz um tiro de 500 metros máximo para a morte. E depois faz tudo isso de novo. Então, assim... E isso tudo filmado com o computador ou com o celular, sei lá, e junto com os caras de lá, e vamos fazendo e vamos ver o que vai dar. E pelo menos saúde a gente está ganhando, né, Pedro? Pô, nessa quarentena aí é uma excelente passatempo, distração, né? É o melhor que tem, cara. Hoje é domingo. Ontem, por exemplo, eu não sabia o que fazer. Sentei na máquina, comecei a dar umas remadinhas aqui e ali, fui puxando, pá, 20 quilômetros. Aí chega no final e fala, cara, não acredito que eu remei 20 quilômetros. Mas a pessoa não é muito certa da cabeça, né? Bom, a coisa é você ser forçado a fazer, porque aquilo é o treinamento a ser cumprido. E outra coisa é você fazer, tipo, que é o que eu estou fazendo agora, mas tá divertido. Assim. Mas termino, cara, eu termino extenuado. Ô, Gibran, já que você revelou aí que você me mandou uns 6h30 aí, meu irmão, já tá feito o desafio, Capi, 6h30, Capi. João Ideobrando, 6h30, meu irmão. Até o final dessa série de live, vai ter que mandar aí o desafio, hein, velho? Todo mundo tá participando da live. 2zinho. Eu pra tentar foto. bater o recorde do Gibran. Eu posto foto aí, mas o João Debrando baixa. O João Debrando baixa fácil. O Capi, não sei, porque o Capi tá trabalhando pra caramba, né, cara? O treinador de remo é o cara que chega primeiro no clube, abre o clube, treina todo mundo e se bobear é o último a ir embora, né? Então, assim, do Capi eu não vou cobrar, não. Mas do João Debrando eu vou cobrar uns 6h28 aí no mínimo. Eita, João, tá feito, João. Desafio, hein, meu irmão? Tá lascado. Ó, João, 6h30 dividido para ele e para o Capi. Aí tá bom, cada um faz 3h15, tá bom. Agora sim, Emanuel não dá para. Emanuel, Diego, essa galera da ativa de hoje aí, Aleph, essa turma aí, o Fábio Baiano, essa turma não dá para desafiar, não. O cara não sabe brincar, cara. O Fábio Baiano outro dia fez uma hora no ergômetro a 1,45, assim, pô, não dá, né? O Aleph entregou aí o Emanuel, velho. Falou que o Emanuel tá com uma RP3, um ergômetro top, e um Philip, Skiff Philip. Tá rico demais. Eu fiquei sabendo que o Emanuel, ele falou para mim lá em off que o negócio da consultoria lá do João Delbrando, coisa nenhuma. Ele vai comprar os boxes do João. Não, você esqueceu do Emanuel, você falou que ele está com RP3 e um Felipe, você esqueceu de falar da BMW. Até o final dessa série aí, vamos ver se a gente consegue ficar sócio do Emanuel em algum empreendimento aí. Pois é, o cara é bom, o cara ele multiplica, ele foi tio Patinhas, legal. Né? Gibran, cara, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até amanhã, velho, porque é muito gostoso conversar sobre remo, ainda mais com quem tem tanta história para contar, tanta experiência. Espero um dia a gente conseguir marcar um encontro aí dessa galera toda. Exatamente, ao vivo, né, cara? Um churrascão, pô, passar essa loucura aí que tá realmente mexendo com as cabeças, né, cara, da gente, do Brasil inteiro, do mundo todo, na verdade, não só dos atletas, assim, né, mas é uma coisa séria, né, essa pandemia. Eu, graças a Deus, não tive nenhum caso na minha família. Eu tenho alguns conhecidos, né, lá no Rio de Janeiro, que eu tenho empresa lá, e eu tenho contato direto com eles, assim, então pessoas que já se contagiaram, inclusive tem cliente meu hospitalizado, trocando ideia no WhatsApp, tá fora de perigo e tal. Então, parece que enquanto a gente não tem alguém da família, tomara Deus que não tenha mesmo, né, acometido dessa doença, a gente não acredita muito que ela é verdadeira. Pô, e ela é verdadeira, né, cara? O Brasil está aí passando 11 mil mortes hoje. Ó, o Alexis Mestre acabou de entrar aí, meu super parceiro de 2008. Pô, 2008 a gente fez barba, cabelo e bigode, cara, assim, lá no Estadual do Rio, foi muito bacana. A gente corria tudo também. 2 com, 200, dub, aí 400, 4 com, 8 for, pô, muito massa remar com o cubano. Cara, também
remador super técnico, cara. Me deixava esperando algumas vezes de manhã na garagem, assim, né? No relógio não era muita dele. Mas gente boa, gente boa. Sabe aquele cara que não tem como você brigar com ele? Tem caras que você não consegue brigar, né? Alguns você consegue. Tem cara que você não... Pô, tem que ser... Você não consegue brigar com o cara de tão gente boa que o cara é. Então, o João Debrando é um, o Emanuel é outro. Capi não, Capi não. Capi a gente já teve uns arranca-rabo. Mas o cubano é um cara que assim que não dá para brigar com ele, né? Ele chegava com aquela cara, cara, não, tranquilo, muito tráfego, cara, da barra até aqui, muito... Pô, tu vai brigar com um cara desse, não tem como. Pô, velho, vou falar um cara aqui que deve ser não, certeza que é impossível de brigar também é o Rock, né? O Rock, meu Deus do céu, o Rock é muito querido, cara. O pai dele é mais divertido ainda, o Índio, cara. Os dois são figuraças, assim. Época que eu remava no Vasco, eles iam para o Rio para competir, aí ficavam lá nos alojamentos do Vasco, a gente se encontrava lá nos alojamentos, batia papo. Ano passado a gente foi lá, a Fabiana foi dar uma palestra no América, lá para os atletas do Rock, né? Fomos muito bem recebidos num churrasco lá. Então, é disso que a gente está sentindo falta, né, Pedro? São desses encontros ao vivo. Tu vê quanta gente bacana aí participou da live hoje. Ó, tá ali o Rock botando uma carinha com o coração. O Rock, ele fala pouco, mas quando ele fala, o cara é cirúrgico, meu amigo. Ele falou ali, é ali. Ele é educadíssimo. E eu, um forte abraço para o Rock e para a galera toda lá de Blumenau. A gente foi muito bem recebido lá o ano passado. Ficou até uma promessa de eu voltar um dia lá, dar uma remadinha num foreskiff com eles. E agora que eu estou remando máquina, eu acho que eu já consigo dar uma brincada no barquinho. Cara, eu vou te falar, eu tô louco para dar uma remada com uma galera assim. O pessoal tá querendo montar um 8 Master aqui e tal. Cara, eu acho que assim, a gente definitivamente... Não esquece de mim não, os cabelos brancos, hein, velho? Não, você tem branco e eu nem tenho mais. Assim, o remo nos proporcionou muita coisa, né, Pedro? O remo nos deu um legado gigantesco, né, de vida e de, sabe, de conhecer. Eu começo a conversar com amigos, assim, ou com pessoas que não que estão nos conhecendo agora. Quando a gente fala que a Alice já conheceu mais de 15 países, foi tudo por causa do remo, que a gente ia junto com a Fabiana. Então, assim, Eslovênia, quem é que vai para a Eslovênia, né, cara? Você conhece alguém que vai para a Eslovênia, vai para a Bulgária? Quem é que vai para a Bulgária, cara? Só vai para a Bulgária para remar. Polônia, ninguém vai passear na Polônia, cara. Você vai para remar na Polônia, entendeu? Então, assim, cara, o remo nos deu muito. Então, a gente se sente na obrigação de continuar proporcionando para o remo coisas boas, entendeu? É isso que essa gestão que a gente vai tentar na CBR quer fazer, quer colocar os atletas para competir no exterior em igualdade de condições, desde a seletiva nacional até lá fora, com bom material, bons barcos, bons hotéis, boa logística de organização, né? De planejamento e viagem. É isso que a gente quer, devolver para o remo algo que o remo nos deu, no meu caso, ao longo de 30 anos de carreira, que eu me orgulho muito até hoje, os amigos que eu tenho, Capi, Digão, João, Julião, até ruim, Teixeira, até é complicado começar a citar nome, né? Celera, cara. Então, assim, essas pessoas todas, esse universo do remo, ele é contagiante, né, cara? É uma coisa... Ano passado, eu lembro que a gente participou lá na Ilustres, lá do João Negão, um churrasquinho que era para comemorar a vinda do filho dele, do Gael, que estava para nascer. Acho que foi ano passado. Aí foi o Capi, foi o Marquinhos, o treinador do Martinelli também. Tava o João. Cara, a gente fez uma resenha, cara, desde meio-dia até as 10 da noite, assim, mas infindável, sabe? Era uma história vindo em cima da outra. Cara, essas coisas não podem ser perdidas, entendeu? Isso é o mais bacana do remo e é o que eu levo, assim, como legado da minha vida. E, enfim, sou casado com uma remadora, aliás, a mais famosa do Brasil, e é uma tarefa árdua, cara. Porque, a régua é altíssima aqui em casa, né, cara? A régua dela, você chegar perto é complicado. Ô, Gibran, velho, vai já na contagem regressiva para... Estou rouco também, já adorei. Queria aí te agradecer. Deixar um abraço para todo mundo que participou aí. Vai ficar gravado no YouTube, tá? No canal lá do Crossroy, no YouTube. Lá o canal do Crossroy no YouTube tem vários vídeos
de conteúdo mesmo, de técnica. Então, para quem tiver curiosidade, é legal, porque às vezes a gente não acha muita coisa, né, de técnica, então, e vai estar a live lá. E fica aí também essa abstinência que nós estamos, vamos, depois que passar essa loucura aí, vamos aglomerar, né? Vamos sim, ó. Parabéns mais uma vez, cara, pelo teu crossrowing e, pô, por essa iniciativa das lives. Eu acho que ainda vai vir outras aí, a do Digão vai vir. A do Henrique já teve ou ainda vai ter? Não, vai ter. A do Henrique acho que é amanhã. Amanhã vai ter Henrique. Ainda falta também, falta o Digão, falta o Capi, falta a Vanessa Cosi, que hoje está aí. Bacana. Vanessa, bastante coisa para ela até passou no Globo Esporte hoje, em homenagem das mães. E vai ter também o Marcelo Variar.